Então, nessa terceira parte da nossa apresentação, eu vou falar um pouco da mecânica das forças de elevação, impulsão e tração, começando com os princípios da elevação. Nessa imagem lá, a gente vai ver, né, as forças que a coluna vertebral vai sofrer quando o indivíduo ergue uma carga de aproximadamente 15 quilos. E isso vai depender da posição que esse indivíduo vai fazer para erguer essa carga. Se a elevação do peso for feita com as pernas relativamente retas, que é dessa primeira imagem, o cisalhamento anterior em L5 e S1 vai ser maior e a compressão espinhal vai ser menor. Já se a elevação do peso for feita com os joelhos dobrados, ou também chamada de elevação com as pernas, nessa segunda imagem, a força de cisalhamento vai ser menor, mas a de compressão espinhal vai aumentar. Uma das regras, né, de segurança repetidas com mais frequências é erguer com as pernas e manter a carga sempre perto do corpo, mas na prática a gente vê que isso é quase impossível. Os trabalhadores também tendem a evitar a posição agachada profunda sempre que estiverem erguendo peso, porque isso consome mais tempo, também exige mais energia, pode ser mais desconfortável para os joelhos e, com frequência, vai diminuir também a capacidade de equilíbrio sobre os pés. Os estilos ideais para elevação de peso são aqueles que permitem que a carga permaneça o mais perto possível da coluna, aqueles que oferecem uma base ampla de apoio para manter, né, um bom equilíbrio, aqueles que permitem que o trabalhador tenha uma boa visão à sua frente e evitem obstáculos, e aqueles que permitem que o trabalhador mantenha a coluna em uma posição confortável, uma postura neutra, evitando assim movimentos extremos de inclinação ou torção da coluna. Aí na imagem a gente vê mais algumas orientações. É importante testar a carga e, se necessário, pedir ajuda para algum colega de trabalho. Também é importante planejar a elevação da carga e o caminho que seguirá. É importante manter a carga o mais próximo possível do corpo. Gire e movimente os pés com a base ampla de apoio para evitar torções. Também é importante tentar fazer movimentos suaves e coordenados e manter as costas em uma linha reta da cabeça aos pés. Nessa imagem vê mais algumas orientações. A visão desse indivíduo ao conduzir a carga deve ser clara, justamente para evitar obstáculos, possíveis quedas e outros acidentes. É importante segurar a carga com as mãos e, sempre que pegar a carga, manter o nível de elevação entre os ombros e a altura dos nós dos dedos da mão. Isso varia de 124 centímetros a 65 centímetros. Justamente por isso é importante evitar, né, elevações muito altas, e para isso a gente pode botar os itens mais leves em prateleiras mais altas, os itens mais pesados entre o nível que eu citei anteriormente, que é da cintura ao ombro, e os itens usados com pouca frequência no nível mais baixo das prateleiras, né? É importante também evitar torção no tronco, né, para diminuir a necessidade de torcer ou inclinar o tronco durante as cargas ou descargas. Para isso, a gente pode colocar uma mesa giratória para evitar esse tipo de lesão. É também importante evitar abaixar-se dentro das caixas fundas e procurar usar plataformas com alturas ajustáveis para caixas e paletas. Dessa forma, né, a gente evita uma inclinação da cintura, considerando que essa plataforma se inclina, né, na direção do trabalhador. Agora a gente vai falar sobre os princípios dos movimentos de impulsão e tração. Nessa imagem a gente mostra as forças estimadas nos movimentos de impulsão e tração. O caso vai ilustrar, né, uma força compressiva de cerca de 8.000 newtons sobre a coluna lombar, o que está substancialmente acima do recomendado, que é 3.400 newton, e até mesmo acima do valor mais que a maior parte dos trabalhadores conseguem tolerar sem a incidência de lesão, que é 6.400 newton. A seguir, né, a gente apresenta
orientações de caráter geral para evitar a ocorrência dessas lesões durante os movimentos tanto de impulsão como de tração de cargas pesadas. O primeiro é assegurar-se, né, de que a área à frente da carga está nivelada, se oferece tração adequada e não possui nenhum obstáculo. A segunda é empurrar a carga em vez de puxá-la. Em geral, isso vai diminuir o estresse espinhal e, na maioria dos casos, também vai melhorar a visibilidade desse trabalhador. O terceiro é usar sapatos antiderrapantes. O 4, sempre que começar a empurrar uma carga, imobilizar o pé de trás e deslizar o peso com o corpo para frente. Se a carga não começar a se movimentar mesmo com a aplicação de uma quantidade razoável de força, é importante, né, pedir ajuda de um colega de trabalho ou mesmo utilizar um veículo motorizado. Os movimentos de impulsão e tração se tornam mais fáceis também quando as barras do carrinho, né, de carregar, estiverem na altura do quadril, que varia de 81 a 114 centímetros. Isso porque em barras mais baixo do nível do quadril vão ser incômodo e vai ser também difícil de usar. O ideal é botar duas barras verticais ou dois conjuntos de barras com alturas diferentes, porque isso vai permitir que indivíduos de estruturas diferentes segurem a carga em pontos ideais. Agora falando um pouco da avaliação das tarefas de movimentação manual de materiais. A movimentação manual de materiais ainda é uma causa significativa de dor lombar e de lesões no ombro. E os esforços para abordar essas situações com programas de treinamento com foco nos trabalhadores não foram tão bem sucedidos. Embora algumas dessas lesões estejam associadas a outras coisas, como escorregão, tropeções, queda durante a movimentação de algum objeto, a maior parte ainda dos acidentes vai ocorrer porque simplesmente as cargas sobre os indivíduos vão exceder sua capacidade. A elevação repetitiva de objetos pesados, em especial contorção da coluna, vai estar associada à incidência da dor lombar. E além desses fatores citados, né, também vai ter os fatores psicossociais, como por exemplo a escala de trabalho, relacionamento com os colegas e a satisfação profissional. Isso também vai poder influenciar os relatos de dor lombar e de incapacidade. As tentativas para estabelecer limites seguros para a movimentação manual desses materiais podem ser abordadas de quatro maneiras. A gente primeiro vai ter uma abordagem epidemiológica, onde a gente vai identificar os fatores de risco por meio, né, de uma análise de distribuição das lesões em uma determinada população. A gente também vai ter uma segunda abordagem, que é a biomecânica, que vai estimar as forças aplicadas ao corpo por tarefas de movimentação manual de materiais e vai comparar com tarefas com a tolerância tecidual derivada de estudos que são feitos em cadáveres. A gente também vai ter uma terceira abordagem, que é a fisiológica. Ela vai estimar a necessidade energética das tarefas de movimentação manual de materiais e compara com a capacidade aeróbica dos trabalhadores. E, por último, a gente também vai ter uma abordagem psicofísica. Ela vai simular as tarefas de movimentação manual de materiais em ambientes que são controlados e vai registrar o nível de aceitação dos indivíduos à fadiga ou ao desconforto. É importante, né, que essa abordagem seja aplicada em indivíduos que sejam representativos da população de interesse, em termos de idade, condição física e também pelo sexo. Por meio dessa abordagem, a gente vai ser possível estimar pesos máximos aceitáveis, as forças ou as distâncias para as tarefas de movimentação manual de material, mas geralmente não vai ser possível coletar os dados sobre as lesões subsequentes. Isso porque os períodos de estudo eles são muito curtos e costumam variar de um dia a uma semana. Agora a gente vai falar sobre a equação de levantamento do peso de Niosh.
O principal objetivo dessa equação é sugerir a carga recomendada, que é a CLR, que proteja pelo menos 75% das mulheres e 99% dos homens. Ela fornece uma proporção conhecida por índice de levantamento, cujo cálculo se faz, né, dividindo a carga do objeto pela CLR, que é o limite, que é a carga limite recomendada. Os índices de elevação de peso inferiores a 1 são considerados relativamente seguros para a maioria dos trabalhadores. O valor de carga constante, que é 23 kg, é o limite máximo recomendado para o levantamento de cargas em condições ideais, de boa localização, bom acoplamento e taxa baixa de repetitividade. Ou seja, boa localização é perto do corpo e bom acoplamento é a segurança, né, que dá com as mãos a essa carga. A equação de levantamento do peso cineótico considera que os modificadores, que a gente vai ver a seguir, eles diminuem a capacidade elevatória dos trabalhadores e, consequentemente, também reduzem a carga limite recomendada. E os modificadores são esses. A gente vai ter o modificador horizontal, os modificador vertical, o modificador de distância, os modificadores assimétricos, os modificadores de frequência e também os modificadores de acoplamento. E todos esses modificadores vão influenciar diminuindo a carga limite recomendada. A gente também vai ter as orientações da ACGIH para elevação do peso. A ACGIH nada mais é do que uma conferência de higienistas industriais governamental. Higienistas porque vão focar, né, nessa saúde do trabalhador. E essa conferência estabeleceu um limite de exposição ocupacional para o levantamento de cargas. Esse limite de exposição ocupacional recomenda limite superior para os movimentos elevatórios repetitivos, com o objetivo principal de permitir que a maioria dos trabalhadores possa executar essas tarefas sem desenvolver distúrbios lombares ou também nos ombros. E isso vai ser aplicado para levantamento de carga com as duas mãos, com no máximo 30 graus de rotação em elevação ao plano sagital. Na tabela, a gente vê uma frequência, né, dessa elevação moderada por mais de 2 horas e menos de 30 elevações por hora. A gente vai ver que nessa tabela uma relação com a localização horizontal e vertical. Do ombro e acima do ombro, a gente vai ter, por exemplo, que numa distância mais distante, não há qualquer peso seguro recomendado. E a gente também vai ver que do piso às tíbias, tanto numa distância vertical intermediária, como na distância vertical mais distante, também não há nenhum peso seguro conhecido.